Olá pessoal, voltamos para mais uma aula. Falaremos agora sobre as respostas fisiológicas durante o limiar anaeróbio. Porém, iniciaremos primeiro falando um pouquinho sobre a intensidade do exercício. O que é a intensidade do exercício aeróbio? A gente já falou em alguns momentos aqui durante o curso, mas é importante a gente conseguir realmente delimitar quais são as variáveis principais e o que possivelmente o treinamento poderá modular neste processo. Então, quando falamos de intensidade do exercício, iremos falar aqui de uma intensidade geral do exercício. A gente já percebeu em outros momentos que, ao realizar um exercício, estamos utilizando a ATP, aquela molécula energética, e, consequentemente, a gente gera aí, a quebra desse ATP. Então, a gente aumenta a intensidade do exercício. Quando aumenta essa intensidade, faz com que o nosso encéfalo, nosso centro superior, nos mande uma informação para recrutarmos mais fibras musculares, aquelas fibras que irão auxiliar no processo de produção de energia e também de força para sustentar o exercício. Então, esse ponto aqui a gente já entendeu num outro momento. Entendeu também que as fibras do tipo 1 são aquelas principais pelo metabolismo aeróbio e as do tipo 2 são as principais pelo metabolismo anaeróbio. Ótimo. Então vamos desvendar um pouquinho essa fórmula aqui. Essa fórmula é um pouquinho mais complicada, ela necessita um pouquinho em relação aos cálculos, conhecimento em relação a cálculo. Porém, eu vou tentar simplificar o entendimento dela, que acaba sendo uma coisa simples. Pense no seguinte: em um exercício aeróbio, a gente vai tratar da intensidade do exercício geral como a soma entre a ação dos músculos principais e a ação dos músculos auxiliares. Ou seja, quando eu estou correndo, nadando, remando, fazendo qualquer tipo de atividade, que ela é por um período um pouco mais prolongado, é um exercício sustentado. Então, ao passo que eu necessito realizar mais força para esse exercício, eu preciso imprimir mais força, mais resistência, eu preciso elevar a velocidade da minha corrida, da minha força ali, no pedal. Isso quer dizer que eu estou aumentando a intensidade do exercício nos músculos principais. Então, existem os músculos principais para aquele exercício, que, por ser um exercício sustentado, eles têm uma maior caracterização das fibras tipo 1, tá certo? E do outro lado, a gente tem também a intensidade que está relacionada com aquela fibra muscular que ela não é a inicial do exercício. Ela só vai ser recrutada a partir de um determinado momento. A partir do momento que a fibra muscular dos músculos principais, ela não dá conta de converter toda a energia, de realizar toda a potência muscular para o exercício e sustentar essa potência, sustentar a ação muscular. Ela vai precisar de ajuda. Nesse momento, os músculos auxiliares, essas fibras auxiliares, elas vão ser recrutadas. Então quer dizer que a intensidade geral do exercício é aquilo que eu penso, o quanto o meu músculo principal ele está executando a função, somado àqueles músculos auxiliares. Isso para quê? Para a gente entender que os músculos auxiliares são os que principalmente vão gerar produção de lactato, porque são esses aqui que não são aqueles tão preparados para a via oxidativa. Então, esses músculos auxiliares são principalmente os músculos ali de fibras tipo 2, de fibras que são mais glicolíticas. Então, produção de lactato. E do outro lado eu tenho a metabolização do lactato nos músculos principais. Então, você já viu na parte de metabolismo que a fibra tipo 2 ela consegue produzir bastante lactato e a fibra do tipo 1 ela vai utilizar esse lactato para a produção de energia e continuar sustentando o exercício. Então, o que é que a gente faz? A gente produz lactato nos músculos auxiliares
E na metabolização do lactato, a gente continua produzindo ATP também. Então, tem uma coisa aqui importante, né, de ser observada. O tamanho desse músculo, o quanto ele consegue gerar metabolização de lactato vai ser extremamente importante para a intensidade do exercício. Então, quanto maior a capacidade oxidativa dos músculos principais, desses que são primeiramente envolvidos no exercício, melhor será aqui a taxa de remoção do lactato produzido. Então, se eu tenho uma maior capacidade oxidativa dos músculos principais, quando eu estiver utilizando aqui o auxílio dos músculos auxiliares, o nosso organismo ele sofrerá menos, ele chegará, né, mais longe lá no limiar anaeróbio. No momento que a gente perde aquele compasso, né, entre a produção e a remoção do lactato. Uma outra coisa para explicar, né, essa intensidade do exercício aeróbio é que ela é dependente desses três principais fatores, tanto para a metabolização do lactato, quanto também para a sua produção. Então, a densidade capilar, a quantidade de capilares que estão envolvidas ali, né, naquelas unidades motoras, naquele músculo, a densidade mitocondrial, será que aquele músculo ele possui bastante mitocôndrias? Se eu tenho menos mitocôndrias, eu produzo menos energia aeróbia. Ou seja, meu músculo auxiliar vai ser recrutado em um momento que ainda não seria necessário se eu estivesse bem treinado, se eu estivesse com a maior quantidade de mitocôndrias. Transportadores de lactato, ou seja, se eu quero metabolizar o lactato que foi produzido, eu tenho que ter uma grande quantidade de transportadores para que esse lactato retorne para dentro da mitocôndria. Então, o lactato foi produzido no sarcoplasma da célula, foi para o sangue e durante o seu retorno, eu quero fazer com que esse lactato ele entre na mitocôndria e seja metabolizado. Então, eu necessito de transportadores de lactato. Isso vai definir uma parte da nossa intensidade do exercício aeróbio quando falamos dos músculos principais. Então, quanto maior densidade capilar, maior densidade mitocondrial e maior quantidade aqui de transportadores de lactato, a gente vai ter uma melhor metabolização do lactato. A gente consegue utilizar melhor o lactato que está sendo produzido. Lembrando que, quando falamos do lactato que está sendo produzido, ele foi produzido no metabolismo anaeróbio, enquanto a gente conseguiu ali só 2 ATPs naquela formação do lactato. Porém, quando utilizamos o lactato para a produção de energia, traremos todo aquele potencial que foi perdido, né, da quebra da glicose. Então, a gente vai estar agora completando o processo de produção de energia com aquela molécula de glicose que teria se convertido para lactato. E aí sim a gente dá conta, né, de produzir bastante energia ainda utilizando essa molécula. Então veja o seguinte, esses fatores eles também influenciam a intensidade nos músculos auxiliares, tá certo? Então a densidade capilar, a densidade mitocondrial e os transportadores de lactato. Por quê? Densidade capilar vai ser um pouco menor aqui, provavelmente, tá certo? Nesses grupos musculares. Densidade mitocondrial também vai ser menor, por ser uma característica desse tipo de músculo. E os transportadores de lactato, aí sim, esses podem ser aumentados. Agora pensa o seguinte, se você aumenta só a quantidade de transportadores do lactato no músculo do tipo 2, na fibra muscular do tipo 2, eu tenho bastante lactato sendo lançado para outro músculo, para a corrente sanguínea, mas se eu não aumento a quantidade de transportadores de lactato no metabolismo aeróbio, onde metaboliza realmente esse lactato, o lactato ele só vai ser aumentado e não vai conseguir diminuir. Então, por isso a grande importância de no treinamento, né, falarmos
do incremento da quantidade de mitocôndrias e dos transportadores de lactato. Então perceba que isso influencia diretamente a intensidade do exercício aeróbio. Exercício aeróbio, os músculos principais. Exercício sustentado são as fibras musculares do tipo 1. No exercício aeróbio também, veremos que os músculos auxiliares são as fibras do tipo 2, que são mais glicolíticas. Aí agora a gente quer saber, né? E quais as respostas fisiológicas são percebidas com o aumento da intensidade do exercício? Certo? Após termos entendido que a intensidade geral do exercício é a soma entre o recrutamento dos músculos principais e o recrutamento dos músculos auxiliares e saber dos seus dependentes para aumento da intensidade, a gente vai explorar um pouco sobre quais as reações acontecem em nosso corpo durante o limiar anaeróbio. Então, quando aumentamos essa intensidade do exercício, o que é que vai modificar em nosso organismo? O que é que modifica de função, de ação em nosso organismo? Então, veremos isso na próxima aula. Fica aí e acompanha nosso conteúdo.